Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam todos muito bem-vindos! Vão se acomodando, que o papo de hoje é sobre startups. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora, e hoje eu faço uma dobradinha com a Débora Chagas. Ela que é coordenadora estadual de startups do Sebrae RS. Vamos bater um papo com o César Costa, sócio e head de inovação corporativa da Semente Negócios. A Semente é uma empresa de educação empreendedora que tem foco no surgimento e também no desenvolvimento de iniciativas inovadoras. Olá, César, seja bem-vindo e obrigada por aceitar o convite do Plano de Voo. Olá, Alexandra, Débora, como vão? Muito bom, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. É mais uma iniciativa que a gente tem em conjunto aí, Semente e Sebrae, então é muito bom estar conversando com a Débora de novo aí. E é claro que se o assunto é startup, a Débora Chagas não ficaria de fora do papo. Ela trabalha com essa temática há 7 anos e vai nos ajudar a desmistificar este modelo de negócios. Além de nos explicar na prática como fazer para abrir uma startup, como saber se aquela sua ideia tem potencial para virar uma empresa de fato, onde buscar investimento para começar e muito mais. Débora, é um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Seja bem-vinda! Oi, gente, tudo bem? Feliz em estar aqui nesse podcast Sebrae, falando sobre startups, aí como a Alexandra falou, um tema que a gente ama, né? Um tema aí, um trabalho que a gente começou junto, inclusive, com a Semente, isso lá em 2014, então temos aí uma estrada grande já trabalhando com startups, com ecossistemas de inovação aqui no Rio Grande do Sul, e falar sobre esse tema é sempre muito bom, né? Porque a gente está aí colhendo os frutos cada vez mais de toda essa estrada, com grandes cases aí de startups, então a gente fica super feliz aí com essa trajetória linda que o Rio Grande do Sul está vivendo nesse momento. Antes de a gente começar a falar sobre startups, eu quero lembrar que o Plano de Voo, ele é pensado para ajudar o empreendedor nas suas dores diárias. Sempre traremos para os bate-papos especialistas do Sebrae, além dos nossos convidados especiais. E em alguns episódios, a gente vai contar histórias que inspiram. Sabe aqueles negócios que estão dando muito certo? Pois é deles que falaremos. E lembrando, gente, que o Plano de Voo está sendo gravado totalmente de forma remota para preservar a saúde de todos. Simbora falar de startups? Eu tenho dado aqui, Débora e César, da Associação Nacional de Startups, que aponta que o Brasil tem quase 13 mil empresas deste tipo. Somente aqui no Rio Grande do Sul já são quase 1.000. Débora, eu abro esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta que pode parecer básica, mas que muita gente, assim como eu, ainda tem dúvida. Afinal de contas, o que define que uma empresa é uma startup? Bom, vamos falar então o que é uma startup, né? E uma palavra hoje tão falada, né? A gente escuta nos jornais, a gente vê na TV, a gente vê as pessoas comentando, né, sobre o mundo das startups, tudo o que está acontecendo, enfim. Mas de uma forma, assim, bem simples para a gente começar esse debate, daí depois o César complementa, a gente considera uma startup um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócios inovador e que ele seja repetível e escalável. A gente fala um grupo de pessoas porque não precisa, como muitos pensam, ter ainda uma empresa formalizada. Então, a gente começa ela com uma ideia inovadora e depois isso vai evoluindo até virar, de fato, um negócio com CNPJ, enfim. Mas aqui tem um conceito bem importante que eu vou até pedir para o César me ajudar aqui, que é a questão de se tornar escalável. É um ponto que é muito importante no início de uma startup, que todos já devem ter essa atenção e depois lá na frente é o que o investidor vai olhar, né? É o que o mercado vai olhar, enfim. Então, o que é escalar para uma startup, César? Legal, Débora. Adorei o conceito lá que vem do Steve Blank, né, de anos atrás e que até hoje continua relevante, né, para a gente entender o que é uma startup. Para essa questão do escalável, para a gente entender o que é ser escalável,
é que ela consiga, com poucos recursos ou recursos incrementais apenas, aumentar a oferta daquele produto que ela está colocando no mercado, né? Então, que a gente consiga aumentar a receita sem aumentar os custos proporcionalmente. Então, isso dá aquele efeito, muitas vezes, inclusive, exponencial, né, que as startups têm de crescimento, dobrando, triplicando, quadruplicando a receita, muitas vezes, sem necessariamente aumentar tanto o quadro de pessoas, por exemplo, né? Mas eu quero chamar atenção aqui para um ponto que é super importante em relação à escalabilidade, principalmente para aqueles empreendedores, empreendedoras que estão começando a desenvolver a sua startup, né? Que não necessariamente a startup ela precisa ser escalável desde o dia 0, né? Do dia 1, ali, quando ela começa a fazer seu desenvolvimento, sua identificação de problemas, seu desenvolvimento de solução, de MVP, etc. O que acontece? Ela precisa ser escalável, sim, mas no início a gente precisa muito mais se preocupar com encontrar um problema que merece ser resolvido, que não existe a solução, ou que as soluções do mercado hoje não são tão satisfatórias quanto aquela solução que o grupo de pessoas, como a Débora comentou, está querendo desenvolver, né? Então, acho que para esse primeiro momento de encontrar um problema e desenvolver um MVP, né, um produto mínimo viável, é importante, inclusive, que não seja escalável para as pessoas, os empreendedoras terem contato direto com o usuário, né, com a pessoa que sofre com o problema, para conversar com essa pessoa, para entender os dilemas e a vida dessas pessoas ou o contexto no qual o problema acontece, né? E nada disso necessariamente precisa ser escalável. Agora, no futuro, quando ela vai transformar a startup de fato num momento, né, de chegada, de crescimento e tal, aí sim ela vai precisar ter uma escalabilidade maior. Então, eu acho que escalável poderia resumir dessa forma. Bom, a gente pode seguir aqui dando alguns passos, quem sabe, para quem está aqui nos ouvindo, né? A gente recebe muito, enfim, dos empreendedores. Tem um passo a passo para a gente começar uma startup? Claro que não tem uma receita de bolo, né, César? Não tem como dizer, faz isso que dá certo. Mas tem alguns pontos que são bem importantes, né? Eu pensei em a gente passar aqui por alguns pontos, que seria explorar um pouquinho a ideia inovadora, né? A questão do problema, depois como validar essa ideia, falar um pouquinho de mínimo produto viável, e a gente vai explicar um pouquinho mais o que é isso. E também alguns pontos, como a questão da equipe e outras questões que são relevantes. Então, indo aqui para a ideia inovadora, que eu acho que é um ponto central, que inicia a questão, tem uma ideia, essa ideia inovadora, enfim, como que a gente conecta isso, e que é um ponto real, que é essa ideia, ela precisa resolver um problema real de mercado. E é isso que tu comentou um pouco com relação à escalabilidade dessa questão, que é, inclusive, mais importante no início, né? Porque a gente vê hoje muitos negócios ou muitas startups, às vezes, que começam a trabalhar e chegam lá na solução e depois não tem cliente para comprar aquela solução porque não foi bem validada, não resolve um problema real, enfim. Então, como trabalhar essa ideia, como explorar melhor, como resolver esse problema real? Muito bom. Com certeza, Débora, até quem dera tivesse, né, uma receita de bolo para a gente poder seguir e ter sucesso aí na nossa startup, né? A gente vê assim, a mortalidade das startups ainda é muito alta, né? A gente tem diversas iniciativas que acabam, por mais que às vezes o empreendedor ou os empreendedores sejam bons, acabam não indo em frente, né? Justamente por uma questão de daqui a pouco o problema que eles tinham identificado não é tão relevante assim, ou ele é relevante, mas quem sofre com o problema não pagaria para resolver o problema. Então tem uma série de questões, inclusive por ser algo complexo, não é fácil de resolver, né? Mas tem uma série de questões que podem atravancar aí, ou complicar o sucesso da startup. Mas eu acho que tu passaste por pelo menos 3 ou 4 pontos aí que são fundamentais, né? Esse primeiro de encontrar uma necessidade, um problema que tem que ser resolvido. Normalmente o que a gente tem quando a gente vai desenvolver uma startup é uma ideia, né? Ninguém pensa exatamente, normalmente, num problema que quer resolver, pensa direto numa ideia. E muitas vezes a gente acaba se apaixonando como empreendedor por aquela ideia. Ninguém acorda
um certo dia com uma ideia na cabeça e pensa, nossa, que ideia horrível que eu tive, vou tentar empreendê-la. Não faz o menor sentido, né? Então a gente pensa sempre que a nossa ideia é boa. E aí a primeira coisa que a gente tem que, como empreendedores, é desapegar, né? Desapegar da ideia. Então, por mais que a gente goste da ideia que a gente tem que entender o problema que a gente quer resolver. Porque o problema, se a gente achar um problema real e que merece ser resolvido e que os usuários para esse problema, sejam empresas, poder público ou pessoas em geral, tenham, né, eles pagariam por isso, o problema ele não muda, né? O problema é que ele continua lá. O que pode mudar é a solução que a gente vai desenvolver para o problema. Então a nossa ideia ela pode mudar. Então acho que talvez esse seja o primeiro ponto, né, da gente encontrar um problema real e ter certeza que aquele problema deveria ser resolvido e que não há soluções hoje no mercado disponíveis ou não são tão boas assim, né, para a gente desenvolver uma solução para aquele problema. Então acho que o primeiro ponto é isso, né, a gente encontrar o problema. Tu comentaste agora também sobre a equipe multidisciplinar. E eu acho que a gente agora, né, com os programas que o Sebrae tem desenvolvido há anos já, através do Startup RS, né, do Start, do Digital, do Scale, de vários outros programas que vocês têm, que a gente muitas vezes colabora com eles, e a gente vê que as próprias turmas de empreendedores têm começado a mudar um pouquinho ao longo do tempo. Isso é super importante para a questão da multidisciplinaridade que a gente acaba tem que trabalhar, né, numa equipe de empreendedores para conseguir desenvolver um negócio, e mais do que isso, a diversidade e a inclusão de pessoas nesses projetos. Porque eu lembro que quando a gente começou lá em 2015, se não me engano, foi o primeiro programa do Startup RS, normalmente, assim, quase era uma turma de homens e brancos, héteros, etc, né? E hoje a gente já vê que tem uma mudança que começa a acontecer no próprio perfil da turma, né? Mais mulheres participando, mais pessoas que fogem daquele padrão que se tinha em 2015. E isso é super positivo, né? Porque a diversidade nas equipes de empreendedores e nas próprias startups, depois nos times das startups, acaba trazendo visões diferentes que contribuem, inclusive, para a maturidade de inovação, para quão inovadora é a solução, né? Então, a questão da multidisciplinaridade e da diversidade é algo fundamental nos times também. Então, eu acho que até que o Sebrae tem programas, né, hoje voltados aí mais a trazer para próximo esses empreendedores ou empreendedoras, muitas vezes, né, para trazer o empreendedorismo feminino, inclusive, como pauta aí para a nossa discussão. Pegando o gancho da diversidade, Débora e César, que vocês acabaram de falar, e lembrando, né, de como ela é importante para as empresas, especialmente no momento atual em que estamos vivendo, a gente pode levar para as startups essa consciência de diversidade, de equipes transdisciplinares? Com certeza, a gente sente, né, como o César comentou, essa mudança de perfil, e a gente fica super feliz com isso, né, as mulheres engajadas, mais empreendedoras, né, que antes eram muitos empreendedores, enfim, uma diversidade grande, né, empreendedores negros, enfim, então a gente fica super feliz de também ajudar nessa pauta, né, e isso traz ganhos para os negócios, para as startups, essa diversidade em todos os sentidos, também cultural. A gente tem aí alguns programas também que colocam estagiários, enfim, de outros países também, de outros estados, que trazem essa diversidade de cultura também em todos os sentidos, e isso agrega muito, né? A gente tem, inclusive, alguns programas específicos, né, e tem ajudado também nessas pautas para que a gente consiga cada vez mais também ter aí um ecossistema, né, diverso e que realmente traga mais frutos, né, para todo o trabalho que a gente vem realizando, e essa pauta com certeza é muito positiva e importante. Perfeito, faço das palavras da Débora as minhas. E o que eu vejo também, assim, acho que eu acabei comentando um pouquinho ali, e, enfim, vocês trouxeram agora a questão até do aumento de resultado, né, com equipes mais diversas. Eu acho que a gente está muito longe ainda do ideal, mas pelo menos a gente está vendo que existe uma caminhada para um lugar melhor. Então isso já é um alívio, né? Mas o que eu enxergo da própria diversidade, assim, é que com equipes mais diversas, com grupos mais diversos, a gente tem que acabar trabalhando com competências, por exemplo, a própria empatia, da gente entender que aquela pessoa, o que ela está falando numa reunião, por exemplo, vem de uma história
que a pessoa viveu, que é diferente da minha história, que é diferente da história das outras pessoas, né? Seja a diversidade geográfica, seja de gênero, de orientação sexual, de etnia, de qualquer diversidade que seja, né? A gente tem que trabalhar muito empatia. E a empatia é um ponto, uma competência, podemos chamar assim, essencial para os empreendedores e empreendedoras que estão empreendendo, principalmente nesses momentos iniciais de identificação do problema que a gente estava comentando antes. Porque quando eu vou falar com alguém e tentar identificar o problema, entender o problema que aquela pessoa tem que resolver ou que ela sofre para poder criar minha solução e a minha startup, eu preciso ter empatia, né? Então, se a gente tem empatia na equipe, isso acaba contribuindo também para o potencial de inovação das soluções. Eu lembrei agora até da fala da Débora, né, sobre morar em outros países, muitas vezes. Tem uma pesquisa que é citada num livro chamado DNA do Inovador, do Clayton Christensen, que ele fala que os executivos que tiveram experiências de liderança em outros países e depois se tornam CEOs ou executivos em empresas no seu país, no seu próprio país, eles têm um desempenho maior em termos de inovação, de resultado da empresa, do que executivos que não tiveram a experiência. Então, eu sei que é um outro tipo de diversidade, uma diversidade de experiência, mas também contribui, né? Então, a gente sempre fala, quando a gente está formando a equipe, a Débora comentou um pouco disso também, quando a gente está ali formando a nossa equipe para resolver o problema que a gente enxergou, que a gente identificou, a gente precisa pensar que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ter pensamentos também diferentes dos nossos, competências que sejam não só diferentes por ser diferentes, mas complementares às nossas, né? Para a gente conseguir construir o produto, a solução e no futuro a empresa que a gente quer construir, né? Então isso é super importante assim, no desempenho. Acho que é super legal que a Débora comentou um pouco sobre não exatamente um passo a passo, mas uma certa linha lógica do que o empreendedor tem que fazer ao longo do ciclo de vida da startup. Ela falou de identificar um problema, informar o time, né, explorar bem o problema, depois engajar pessoas numa solução, depois desenvolver um MVP para tentar entregar a solução e ver se ela resolve o problema. E eu acho interessante, Débora, até de tu comentar sobre como é que o Sebrae organizou a sua linha de atuação para apoiar esses empreendedores a fazerem justamente esse caminho. Porque hoje tem pelo menos 3 programas que a gente conhece, que eu conheço, né? Que é o Start, que é para aqueles iniciais, o Digital, que é um pouquinho mais avançado, né? E o Scale, que é para quem já está ali querendo escalar no mercado. Daqui a pouco é legal de comentar sobre esses programas, até para tangibilizar o que o Sebrae tem feito, né, para apoiar os empreendedores. Isso, César, a gente também organizou os programas por essa linha lógica de desenvolvimento da startup. Então, quem está hoje na fase de ideia, né, da ideação, então como valida essa ideia, como ferramentas para validar essa ideia. Então a gente tem o Startup RS Start, que é para quem está mais ainda no início, depois para quem já está ali com mínimo produto viável, que a gente já vai voltar um pouquinho nesse assunto e explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente tem o Startup RS Digital, eu já estou ali, já tenho, né, um MVP, eu já consigo vender isso, né, já consigo sentir essa questão, se ela vai ser bem entendida, digamos, pelo cliente, se vai se conseguir ter receita com esse negócio e ter essa validação, então, final aí da startup. E depois a gente também tem um programa que é o Startup RS Scale, que é para aquela startup que já está em crescimento, que já está tracionando, como a gente fala, que já está ali num estágio, né, de tô com o meu modelo de negócio já validado e preciso, na verdade, crescer, né? Preciso expandir, enfim, e usar todos esses conceitos aí de escalabilidade, ferramentas, enfim, de vendas para conseguir cada vez mais evoluir. A gente já tem vários cases aí de muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul e que passaram por esses programas, né? Mas voltando, então, um pouquinho, o César comentou, então, bastante ali sobre a questão do problema, né? Ideia para o problema, e também falou que é uma dica importantíssima, né? Não se apaixone pela ideia e sim pelo problema, porque o problema que de fato, né, vai fazer com que a startup aí consiga validar e evoluir, né, realmente resolver
o que o seu cliente ali precisa, o que o seu cliente busca, o que ele vai pagar. Então, muito importante. E depois, enfim, dessa primeira validação, a gente vai, então, construir um mínimo produto viável. E aí, César, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa etapa, esse estágio, enfim, que é bem importante, né, para que os empreendedores também entendam, e a gente fala muito aí, essa sigla MVP, ela ficou muito, né, falada e conhecida, o que é de fato, como que a gente constrói, enfim, desenvolve, né, e valida esse MVP. Ah, legal, muito bom. Realmente, sim, o MVP, até ele começou a ser popularizado, digamos assim, né, a partir do livro da Lean Startup, ou Startup Enxuta, do Eric Ries, né, que ele traz muito que, ao invés da gente, que é o que acontecia antes, a gente desenvolver um produto completo, vamos dizer assim, né, que resolve uma série de problemas dos nossos clientes e que, portanto, por mais completo que ele seja, ele acaba demorando para ser desenvolvido e lançado no mercado, a gente faça um caminho ao contrário, né? Porque muitas vezes a gente pode ser que a gente lance esse produto no mercado completo e tudo mais, e algumas funcionalidades dele não sejam interessantes para o nosso cliente, a gente tenha que tirar a funcionalidade depois, ou que o produto ele de fato não consiga resolver o problema que estava sendo focado inicialmente e tal. Então, para a gente evitar que esse tipo de problema aconteça, que a gente dê com a cara no muro, vamos dizer assim, a gente desenvolve o MVP, que é pensar qual é o problema que a gente quer resolver e qual é a forma mais rápida, barata e ágil que eu tenho para resolver aquele problema. Não necessariamente desenvolvendo uma solução completa, mas uma solução mínimo viável, né, por isso o produto, para conseguir resolver o problema. Então, essa agilidade que a gente faz para conseguir criar um ciclo de construir, né, o nosso MVP, de testar o MVP no mercado e mensurar se aquilo de fato está resolvendo o problema e girar esse ciclo diversas vezes, que vai fazendo com que o nosso MVP, inclusive, seja aperfeiçoado até o ponto de se tornar uma solução completa, né? Então, eu até gosto de comentar e trazer para os empreendedores, muitas vezes, quando a gente está ensinando isso, que o MVP nem deve ser pensado como um produto, e sim como um processo, porque a gente acaba girando eles muitas vezes. Se a gente pensa ele como um produto, às vezes a gente pensa em lançar ele no mercado e pronto, temos nosso MVP, agora vamos desenvolver a solução completa. Não é bem essa lógica, né? O MVP ele tem que ter vários ciclos de testes para ele ser desenvolvido ao longo do tempo. E aí eu trago, eu gosto até dos cases que passaram aí pelos programas, que eu acho super bacana, poderia citar inúmeros cases, mas um que talvez as pessoas conheçam mais, até por já estar tendo propaganda na televisão aberta, eu vi recentemente, é o Warren, né, de investimentos, né. Quando eles lançaram o seu MVP lá no Digital, há 3, 4 anos atrás, nem faz algum tempo já, o que eles fizeram, né? Para eles não desenvolverem uma solução tão robusta e completa como é hoje, eles desenvolveram uma lista de espera, onde as pessoas poderiam se cadastrar nessa lista de espera, e quanto mais pessoas tu indicasse, mais para cima da lista de espera tu estaria. E as primeiras pessoas da lista de espera, se não me engano, as 100 primeiras ou 500 primeiras pessoas da lista de espera, receberiam acesso para testar o MVP da Warren. Então, além de uma estratégia de marketing que eles acabaram fazendo, eles também buscaram utilizar a noção do MVP, que é não abrir o produto para todo o mercado. Porque quando tu abre para todo o mercado um produto que não está totalmente pronto, tu pode ganhar muitos clientes, mas também tu pode ganhar muitas chamadas de suporte, que às vezes tu não está preparado para conseguir atender. Então essa estratégia deles de lançar um MVP que resolve pontualmente um problema, então era um robozinho que te dizia onde tu tinha que investir, era muito simples do ponto de vista de onde está hoje a solução, né? E também foi aberto para poucas pessoas, para eles poderem ter um certo grupo de controle, né? Para validar e testar e melhorar as soluções. E é muito interessante que até hoje eles levam isso para frente. Então hoje eles já têm uma solução super completa, e mesmo assim, quando eles vão desenvolver uma nova solução, eles perguntam para a base de assinantes: olha, quem é que quer ser o early adopter, né, que são os primeiros testantes da solução, que querem se cadastrar aqui. As pessoas vão lá, se cadastram, e eles liberam para um grupo de pessoas apenas para testar a solução de forma real, né? A nova funcionalidade, o que for. Então isso é uma coisa interessante também, que o MVP ele não precisa, depois de se tornar uma solução completa, né? A empresa, a startup, ela pode lançar MVPs de funcionalidades ou de novos produtos também. Então isso é uma outra coisa super interessante também para se ter em mente, né?
E esse é um ponto, né, César, que eu acho que é uma dica também até para um outro tipo de negócio mais tradicional, enfim, que é essa questão da startup, né, de ela vai lá, lança aos poucos, né, ela testa, ela erra, ela volta, ela faz de novo, ela muda, enfim. Então isso eu acho que é uma questão bem importante, assim, e que veio muito junto com as startups e que está refletindo em outros negócios, né, que é uma cultura, é uma forma de pensar diferente, né, uma forma mais ágil, enfim, mas que traz esses conceitos de poder testar, de fazer, desenvolve um pouco, vai lá e testa, não precisa desenvolver todo, às vezes a gente recebe algumas startups, enfim, e que tem uma ideia que ela pensa, vou desenvolver todo o aplicativo, toda a plataforma, enfim, colocar no mercado e não, né? Muito mais de tu ir aos poucos aí, faz o MVP, testa, volta e atua, né, com esse conceito e que já se provou aí que dá certo, né? Enfim, e sempre olhando para o problema, né? E até nesse livro que tu citou da Startup Enxuta, né? O Eric fala que uma empresa ela não fracassa pela sua execução insatisfatória, e sim porque ela desenvolveu algo que não se quer no mercado, né? Então, é o que a gente fala o tempo todo aí para as startups, né? Tu tinha comentado antes das empresas tradicionais, e hoje a gente tem trabalhado muito, né, com grandes empresas também na Semente, e eu desenvolvo muitos projetos aí para, inclusive, muitas empresas gaúchas, e é justamente isso, as empresas estão olhando muito para esses métodos e essas ferramentas, essa mentalidade que as startups têm, e tentando entender como é que eles aplicam isso, né, no seu contexto também, desde pequenas empresas até grandes empresas, né, porque é uma mentalidade enxuta, né? Então mais barata e mais rápida e mais fácil, de certa forma, de fazer, do que de fato construir algo muito grande e depois lançar no mercado e de novo, né? Não resolver um problema de ninguém. E eu acho que tem um ponto super importante também da gente conversar aqui, que é a questão de financiamento disso, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, acredito que aí no Sebrae também devem perguntar bastante, tá, legal, como é que eu consigo investimento para o meu negócio? Então daqui a pouco a gente podia comentar um pouco sobre isso também. Bora lá, começa aí. Vou pegar então. Legal, eu acho que principalmente as startups do scale ali, elas têm muito essa questão mais avançadas, né? Essa necessidade, essa ambição de conseguir investimento. E cada vez mais a gente tem visto que está sendo mais fácil de conseguir investimento. Muito, inclusive, né, por causa da maturidade do ecossistema de inovação ou gaúcho brasileiro, no geral. Não tem mais investidor anjo querendo financiar negócio. Renda fixa já não está dando tanta grana, então as pessoas estão olhando para outros tipos de investimentos também para alocar, né? E com isso aparece muito mais oportunidade para os empreendedores poderem financiar os seus negócios. E aí eu acho que tem algumas questões que seria interessante a gente abordar aqui rapidamente, até para dar dicas para os empreendedores, né? Que é o seguinte: primeiro, o investidor anjo, quando ele está colocando dinheiro num negócio que está nascendo, a lógica de investimento não foge tanto do investimento tradicional no que diz respeito a risco-retorno. Então, é claro que o investidor anjo, diferentemente de investir num papel de ação na bolsa, ele vai querer, ou ele deve, né, contribuir com o smart money para a startup também, né? Então, dar conexões, dar mentoria, etc. Né? Então, esse smart money é importante. Mas no que diz respeito a risco e retorno, mantém-se a mesma regra de qualquer tipo de investimento. Ou seja, se a startup for para o mercado buscar investimento só com PPT, né, com equipe montada em PPT, provavelmente não vai conseguir investimento, ou se conseguir investimento, como tem muita incerteza ainda se o problema existe, se eles vão conseguir desenvolver uma solução, se a solução vai resolver o problema, e uma série de outras questões, tem muita incerteza, tem muito risco também. Então, quando o investidor for aportar dinheiro numa startup de muito risco, ele vai pedir muita participação para tentar reduzir, né, de certa forma, ou gerenciar esse risco de certa forma. Então, isso, num primeiro momento, para a startup parece ser super bom. Pô, eu comecei meu negócio com o PPT e já ganhei 100, 200 mil reais para começar. Já consigo focar no negócio. Só que provavelmente tu vai estar dando 40% do teu negócio para isso, né? E isso é muito ruim, porque lá na frente, quando tu precisar de mais uma captação para escalar o teu negócio, a tua participação já vai estar tão diluída na mão de investidor que os próximos investidores vão achar muito arriscado para entrar. Então, muito provavelmente, tu vai ter muita dificuldade de conseguir captar investimento lá na frente. Então, é muito importante nos momentos iniciais,
a gente conseguir ao máximo fazer o nosso bootstrapping, que se chama, né, que é financiar o negócio com a nossa própria força de trabalho, com a própria receita do negócio, até a medida que a gente vai precisar, aí sim, né, do investimento para tracionar aquele negócio no mercado, e quando o risco estiver menor, e a gente não precisar abrir mão de tanta participação, né, para conseguir investimento. Então, acho que esse é uma dica importante, né? Evita captar investimento muito cedo, tenta reduzir tua incerteza para aumentar um pouco o teu valor, e aí captar investimento. Uma segunda coisa que eu acho que é super importante também é de não enxergar o investimento como uma meta, né? Porque até às vezes a gente consegue enxergar no pitch da startup quando ela enxerga o investimento como meta. Porque o investidor pergunta onde é que vai ser alocado a grana do investidor e a startup não sabe muito bem responder. Ela fala, é marketing, não, é em produto. Mas o que vai ser o marketing, né? Que tipo de métrica que tu já tem, que eu sei que tu vai botar 1 e vai sair 2 na ponta? Ou quais funcionalidades que tu já validou que tem que ser desenvolvidas para desenvolver o produto e colocar dinheiro no produto? Então, às vezes o empreendedor não sabe responder essas perguntas porque ele está pensando no investimento como um fim, não como um meio, né? Se ele soubesse quais os canais que eles têm que investir para crescer ou quais funcionalidades que ele tem que investir para desenvolver a solução e ter mais penetração no mercado, ou seja lá o que for, aí sim ele vai conseguir entender o quanto que dinheiro ele vai precisar ter para investir nessas coisas. Então é muito importante a gente pensar no investimento como um meio, não como um fim. E às vezes a gente acaba até o próprio ecossistema, né, comemorando e tal, quando alguém recebe um investimento, um aporte muito grande, o que é legal, né? Isso é bacana, mostra que o ecossistema está acreditando em negócios, mostra que o negócio de alguma forma tem um certo reconhecimento, né, por estar recebendo investimento. Mas mais importante do que isso é ver o negócio crescer, né? Não é receber investimento. Então tem que cuidar, inclusive, com aquela ideia do empreendedorismo de palco, né? Com as pessoas que participam só de evento, de pitch, ganham competição de pitch, e nem tem um negócio direito, né, que está resolvendo um problema. A gente tem que olhar muito mais para o negócio que está resolvendo um problema, que está crescendo, que está aí no mercado, né? Então que a gente tem uma série de cases também aí nos programas do Sebrae que foram citados agora, né? Então eu acho que para investimento, pelo menos para tirar do chão, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, a gente pensar nesses cuidados e buscar investidor anjo. Hoje tem plataformas de equity crowdfunding também, né, que a gente coloca a nossa solução quase como se fosse numa compra coletiva, né, digamos assim, e vários investidores conseguem fazer aportes de 5 mil reais, 10 mil reais, em vez de fazer aportes maiores. Isso também traz mais democratização do investimento, né, e mais facilidade da startup conseguir captar investimentos também. Então acho que é super bacana que hoje tem muitas alternativas aí. Eu acho muito legal o programa do Like a Boss, do Sebrae, por exemplo, que fazem em eventos, né, porque isso traz uma visibilidade para as startups depois conseguirem também prospectar, né, os seus investidores e tal, para continuar seu caminho de crescimento. Mas lembrando que é um milestone, né, é mais um degrau no caminho de crescimento, não é um fim captar investimento. Com certeza, César. E tem eu queria voltar um ponto rapidinho aqui, que eu acho que é bem importante na equipe, que a gente fala muito e que reflete nessa questão de investimento, né, na complementariedade, que é a questão, e que a gente sempre dá dica, e já fica a dica aqui para todos, né? Tem alguém na equipe, né, de sócio, que começa a startup junto, alguém que entenda aí do negócio, né, do mercado, e também alguém que entenda do produto, de tecnologia. E a gente vê muitas startups aí que acabam não conseguindo evoluir, ou também reflete na questão do investimento por isso, né, até sendo mais, dando um exemplo aqui, se é uma startup de agro, né, alguém que entenda aí do mercado de agro, né, e alguém também que entenda na startup da tecnologia, do desenvolvimento, enfim, para também não ter que terceirizar o core da startup, e isso eu acredito que é muito fundamental, né, então fica a dica aí novamente, né, dessa questão da equipe, e não sei se tu quer também falar um pouquinho mais sobre isso. Só para pontuar uma coisa, para não alongar muito aqui, mas é super importante essa tua colocação, porque a gente já, depois de ter acompanhado um monte de startup aí, a gente vê um certo padrão nesse problema, quando dá problema de equipe, né, de não ter um programador como sócio, né.
Então, ou pelo menos não tem um acordo muito bem formado com o programador para desenvolver. Então, duas coisas normalmente acontecem, né? Uma, o programador vai fazer outra coisa, sai da startup, não é dele mesmo, ele sai da startup, vai fazer outra coisa. Hoje tem muita oportunidade em grandes empresas que pagam super bem, ou vai morar no exterior, etc., né? Então, tem startup aí que a gente conhece que o desenvolvedor foi morar no Japão, por exemplo, complicou o desenvolvimento, foi morar na Europa, foi trabalhar em grandes empresas e acabou, enfim, sendo difícil aí para os empreendedores sem um programador conseguir tocar o negócio adiante, né? Então é muito arriscado. Inclusive, quando o investidor for olhar para a startup, ele vai ver isso, né? E vai ver que é muito arriscado investir em startup que não tenha um programador como um sócio engajado e tal, né? E da mesma forma, muitas startups terceirizam para software house. E aí nada contra a software house, mas o que acontece é que, além de ser muito caro para conseguir desenvolver, a software house ela normalmente tem até um tempo de desenvolvimento que é diferente de um sócio desenvolvedor. É porque startup, a gente estava falando agora de MVP, que o produto uma hora é uma coisa, outra hora muda, porque tu vai validando, ele vai mudando. Para uma software house fazer isso é muito difícil. Agora, quando tu tens um empreendedor que conhece do produto, que saiba desenvolver o software, se a gente está falando de software nesse caso, é muito mais fácil dele, né, pivotar o negócio, que é voltar atrás e desenvolver algo em outra linha que acaba resolvendo o problema e voltar, né? Então é muito custoso e às vezes muito demorado a gente desenvolver o nosso produto com software house, quando a gente está desenvolvendo aí nossa startup. Então é muito bom isso que a Débora comentou mesmo, é uma dica de ouro de conseguir uma equipe complementar. E da mesma forma, nada adianta a gente ir para um mercado que a gente não conhece, né? A Débora que comentou agora do agro, e aí nunca foi para o campo para saber como é que é a vivência do pessoal que sofre com problema, por exemplo, né? Ou as parcerias, as alianças que a gente poderia fazer na nossa startup com parceiros que alavanquem um negócio no futuro, né? Então é importante alguém de negócio, com certeza, e alguém do produto. A gente fala do produto, não necessariamente um desenvolvedor, porque a gente pode estar falando de hardware também, né? Ou de outras tecnologias, que não necessariamente software, né? Então isso é super importante. Muito interessante esses questionamentos todos que vocês estão trazendo, César e Débora. Eu sempre escutei que o nosso estado, ele tem em seu DNA o empreendedorismo e a inovação. E eu quero ouvir de vocês como vocês veem as startups aqui no Rio Grande do Sul enquanto modelo de negócio. Eu vejo o Rio Grande do Sul muito bem posicionado, eu sou super otimista, né, com relação ao ecossistema aqui no estado e a gente está num momento muito bom, cada vez melhor. Então, até para exemplificar aqui, vou trazer alguns números, né, hoje o Rio Grande do Sul ele está posicionado como terceiro estado em número de startups, então a gente tem aí perto de 1.000 startups, segundo a Associação Brasileira de Startups. A gente também tem Porto Alegre, aqui a nossa capital, com a quarta cidade com maior número de startups do país. Então, ela é bem representativa. A gente também tem no estado uma estrutura e que foi desenvolvida aí ao longo dos anos com incubadoras de empresas ligadas às universidades. Então, hoje a gente tem 26 incubadoras de base tecnológica no Rio Grande do Sul. A gente tem 14 parques tecnológicos. Então, só o Tecnocinos e o Tecnopuc, que são os parques mais conhecidos, aí geram cerca de 15 mil empregos. E ligados a essa área de tecnologia, né? A gente também é muito reconhecido e tem números aí para comprovar na área de tecnologia da informação. Então, o Rio Grande do Sul hoje tem aí uma posição de 5º lugar no número de empresas e empregos do país de tecnologia, 3º lugar no faturamento de tecnologia do país. Então, a gente veio, né, de uma indústria de TI, também de eletroeletrônico forte, e isso também, consequentemente, nos impulsiona e nos ajuda com relação às startups, até porque a gente tem boas universidades que formam boa mão de obra, então isso também, a gente tem uma oferta maior comparada a alguns estados, e isso também é muito importante, né, porque as startups, enfim, as empresas de tecnologia cada vez mais demandam de mão de obra especializada, né, a gente também é reconhecido aí por um estado com
até tem um dado que o Rio Grande do Sul produz 11% da produção científica do país, então a gente tem muitos doutores, né, muita pesquisa, e cabe aí transformar cada vez mais essas pesquisas em negócios, né, que é um desafio com certeza. A gente tem novos hubs de inovação surgindo, Caldeira aqui em Porto Alegre, Fábrica do Futuro, movimentos, né, como Hélice na Serra Gaúcha, enfim. Então, acredito que a gente esteja num momento muito bom e que só vai ampliar, né, esse ecossistema, todo esse trabalho de inovação no Rio Grande do Sul, e que precisa aí o envolvimento dos empreendedores, do poder público, né, da iniciativa privada, enfim, universidades e todos os atores envolvidos. E eu acredito que é isso que esteja acontecendo para gerar cada vez mais renda, né, gerar inovação e colocar o Rio Grande do Sul cada vez mais aí no mapa mundial e nacional de inovação. Perfeito, assim, a fala da Débora acho que nem precisaria complementar, mas eu só, para dar um temperinho mais só, né, bem pontual, que é como o Estado está cada vez mais buscando a colaboração e a conexão, né? Então, a gente vê muito forte hoje os projetos que saem da universidade vão para as suas incubadoras, as incubadoras estão indo para os programas do Sebrae de capacitação desses empreendedores, dos programas têm conectado com investidores anjo, com aceleradoras, as aceleradoras com os fundos de investimento, esses movimentos, institutos, né, movimento empresarial, principalmente com o Instituto Caldeira, Hélice, e a Aliança Empresarial agora do norte do estado, né, movimentando-se para transformar as empresas mais digitais, empresas mais inovadoras e conectando-se também a startups, empresas de tecnologia. Então, cada vez mais o Estado está representando algo que quase que muda o perfil conhecido já, né, dos gaúchos e gaúchas aí, que é aquele perfil mais conservador, mais fechado. Isso está mudando 180 graus para a gente, na verdade, se tornar uma referência, possivelmente daqui a uns anos, de colaboração e abertura, né? Então, concordo 100% com a Débora quando ela fala que do otimismo dela, né, para ampliação do potencial inovador, potencial de empreendedorismo do Estado. Assim, eu consigo enxergar um caminho muito, muito interessante para isso, e muito também devido a dessa mudança cultural e também aos talentos que a Débora comentou, quando a gente tem universidades boas, não só na região, enfim, central, né, do Estado, na capital, mas também no interior, assim, universidades muito boas em todas as regiões do estado. Então, acho que é super importante essa fala dela para representar um pouco do crescimento que a gente tem aí, né, no Rio Grande do Sul. E eu queria deixar uma dica final para quem não conhece ainda o nosso programa de startups. Então, o Startup RS, vem para o Startup RS, a gente sempre fala isso, né? A gente ajuda a sua startup a se tornar um negócio real e crescer. Então, é www.sebrae-rs.com.br/startups. Depois dessa aula com a Débora e o César, eu tô achando que algumas ideias que estão na minha cabeça têm potencial de negócio. Débora e César, o Plano de Voo agradece demais a participação de vocês e com certeza nos encontraremos em breve de novo. Obrigada, gente. Foi ótimo participar aqui, deixar umas dicas para vocês e a gente está sempre à disposição. Vem para o Startup RS com a gente. Também muito obrigado de novo pelo convite, Alexandra, Débora, foi um prazer enorme conversar com você sobre isso. Estou à disposição, coloco a semente à disposição também para falar sobre temas diversos aí em relação ao empreendedorismo, inovação, e é sempre um privilégio estar nessa mesa com a Débora. É muito, muito bom assim, conversar com ela sobre empreendedorismo, sobre inovação, é um ícone do ecossistema gaúcho, então fico muito feliz de compartilhar aí com ela esse momento. Obrigado. Este foi o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Se você quer conhecer os projetos do Sebrae para a aceleração de startups, basta acessar o site startups.sebrae-rs.com.br. Fiquem ligados dos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.